O espírito da responsabilidade fiscal pode ser resumido numa frase: nós não podemos gastar mais do que aquilo que temos capacidade de arrecadar. Estamos aqui no evento da parceria do Brasil com Columbia Global Centers para discutir o papel do Estado na economia. Converso agora com Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Obrigado, Felipe, por estar aqui conosco. Eu queria que você contasse um pouco o que é a Instituição Fiscal Independente, quais são as inovações, por que ela existe e qual que é a avaliação desse último ano de funcionamento da instituição. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço do Brasil, para que a gente possa falar um pouco sobre a Instituição Fiscal Independente, que foi criada no âmbito do Senado Federal há um ano atrás, 30 de novembro de 2016, com um objetivo muito claro, que é dar transparência para as contas públicas. Para que a gente possa ter uma estratégia de país, voltar a crescer, gerar emprego, renda, equilibrar as finanças públicas, é preciso primeiro ter um bom diagnóstico. Então, os números fiscais, para onde estão indo as receitas públicas, as despesas, a relação dívida sobre o PIB e como tudo isso se relaciona com a questão do próprio crescimento, é uma das coisas que a gente tem tentado fazer lá na IFI, a IFE do Senado Federal. A IFE é inspirada na experiência de outros 35 países que criaram instituições, organizações como essas, que são espécies de escritórios parlamentares, para dar uma ampla assessoria para o Senado, para os senadores, para os parlamentares, mas também servir como uma fonte de informações que seja fidedigna, isenta, para que a imprensa possa utilizar, os diversos atores da sociedade possam utilizar as nossas análises, avaliações, pareceres, notas técnicas, e assim contribuindo para melhorar a qualidade do debate. Para dar um exemplo concreto, nós temos feito lá na Instituição Fiscal Independente alguns relatórios mensais, que é o relatório de acompanhamento fiscal. Para quem quiser acessar, pode entrar no site da IFE do Senado, basta digitar IFI no site de pesquisa, o primeiro link que aparece já é a nossa página eletrônica. E lá todas as publicações estão disponíveis. O relatório de acompanhamento fiscal, ele é um produto denso, tem de 40 a 45 páginas todo mês, onde a gente traz de um lado análise de conjuntura, de outro algumas sessões com tópicos especiais de contas públicas para avaliar temas de maneira mais aprofundada. No relatório que nós estamos publicando, este último do ano, há um tópico, por exemplo, sobre a questão das empresas estatais. O Brasil tem um problema sério nessa matéria porque o Estado ainda tem esse viés de ser um Estado produtor, quando não necessariamente em determinadas áreas ele precisa fazer isso. Isso gera ineficiências, prejudica a questão fiscal. Então nós estamos nos debruçando sobre essa temática. A IFE, é bom dizer, não dá recomendações de política, mas ela joga luz sobre aqueles temas áridos que aparentemente não estão relacionados com a vida das pessoas, mas que no fundo se trata do dinheiro público. Nós estamos falando de recursos que são arrecadados da sociedade e que precisam voltar para essa mesma sociedade em termos de boas políticas públicas, de saúde, educação, segurança, emprego. Então, a IFE se insere nesse contexto de resposta do país, uma resposta institucional, no caso do Senado Federal, a essa crise econômica e fiscal que o país já vem vivendo há pelo menos 4 anos. Felipe, o desequilíbrio fiscal parece ter sido persistente na história do Brasil e também da América Latina. A gente fez um esforço grande nos anos 2000, consertou, instituiu leis como a Lei de Responsabilidade Fiscal, avanços institucionais importantes, mas esses avanços degringolaram recentemente. E muita gente tem receio de apoiar um ajuste fiscal ou apoiar a melhoria dos números ou mesmo dos sacrifícios que esses ajustes significam. Eu queria que você explicasse, por exemplo, o cidadão comum, por que é importante a gente apoiar um ajuste fiscal hoje? Essa é uma questão essencial, porque no fundo quando a gente está falando de contas públicas, política fiscal, ajuste fiscal, são termos que
fogem um pouco da realidade do cidadão médio, do brasileiro comum, mas não deveria ser assim. Quer dizer, o excesso de economias, às vezes uma certa vaidade intelectual de nós economistas, isso acaba deixando o debate muito restrito, não deveria ser, porque no fundo nós estamos tratando de receitas e despesas, como equilibrar isso e como gerar um Estado, produzir um Estado que efetivamente seja um Estado republicano. Afinal de contas, o que é o Estado? Essa coisa abstrata, né, que parece ser tão distante da nossa realidade. Na verdade, o Estado é a junção dos anseios da sociedade de um lado, da coletividade, manifestos na Constituição, nas leis, nas regras do jogo, e a concretização disso, a efetivação disso que é feita pela burocracia técnica e pelos políticos eleitos. Então, um Estado probo, eficiente, que cuide bem das finanças públicas, necessariamente vai implicar políticas públicas bem feitas, educação de boa qualidade, a possibilidade das pessoas investigarem, acompanharem as ações dos políticos, do Estado. Então, quando a gente fala de dívida pública, por exemplo, por que o Estado precisa ser eficiente, não pode ter uma dívida que cresça muito? Porque só existem 3 formas de financiar aquilo que a sociedade deseja. Por exemplo, políticas de educação, políticas de saúde. Ou é emitindo moeda, então você imprime moeda e financia os gastos, ou então o Estado cria tributos, impostos, contribuições, aumenta aqueles que já existem, arrecada mais da sociedade e financia também esses gastos. Ou uma terceira possibilidade, que é a chamada dívida pública. Então, é como um empréstimo que o Estado faz do setor privado, da sociedade, dos agentes privados. Ele empresta dinheiro, prometendo pagar de volta esse dinheiro mais um adicional de juros, e o mercado aceita isso ou não aceita. Isso é dívida pública de maneira bem simplificada. Então, essas 3 alternativas, cada uma delas tem uma implicação. O Brasil, no passado, já se financiou muito, por exemplo, com a emissão de moeda, gerando muita inflação. Porque quanto mais moeda você coloca na economia, a tendência é que os preços sejam maiores, os preços médios. E aí você acaba tendo inflação. Então esse não é um bom caminho. Depois do Plano Real, meados da década de 90, que controlou em definitivo a hiperinflação, a sociedade vem mostrando nas urnas que não aceita projetos de poder que envolvam retroceder nessa matéria, ou seja, que envolvam uma inflação crescente ou a volta desses períodos obscuros que nós vivemos no pré-Plano Real. A segunda forma, que é a questão do imposto, da contribuição, ou seja, a tributação, ela também tem um custo, que é o chamado peso morto. Quando você põe um imposto na economia, claro, você arrecada, mas você gera uma ineficiência, porque o empresário que está sendo tributado, por exemplo, ele produz menos do que produziria na ausência do imposto. Claro que essas coisas podem ser bem quantificadas, para que a gente saiba se já está no limite ou não em termos de carga tributária, mas a verdade é que existe um custo. E, finalmente, a questão da dívida também tem um custo, que é o juro. Então, quando eu preciso emprestar do mercado R$100, se a taxa de juros está em 7%, como está hoje, significa que num determinado prazo, de 1 ano, eu vou precisar pagar 100 mais 7% de 100, ou seja, mais R$7. Também tem um custo. A grande arte das finanças públicas, então, é combinar os instrumentos que estão disponíveis, sobretudo os impostos e a questão da dívida, para produzir um Estado que pare de pé. Um Estado que não seja esse Estado capenga que nós temos hoje, um Estado obeso, que não consegue ter músculo suficiente para produzir as políticas públicas que a sociedade deseja. Então, quando a gente fala de ajuste fiscal, é disso que se trata. Não é o ajuste pelo ajuste, é o ajuste das contas que permita ao Estado, mais bem saneado, com as contas em ordem, realizar aquilo que a própria coletividade, que a própria sociedade deseja. Então, nós não estamos falando necessariamente de um Estado mínimo, de uma redução do Estado. Nós estamos falando de um Estado eficiente, de um Estado de melhor qualidade, de um Estado que consiga atender aos anseios da coletividade. Felipe, recentemente o governo estabeleceu um teto de gastos.
e, obviamente, isso vai refletir nos próximos anos, seja para a expansão de políticas ou seja mesmo para o controle aí de outras despesas governamentais. Qual que é a sua avaliação sobre essa política e mais, baseado nas projeções da IFE, como você acha que esse teto de gastos vai impactar algumas despesas como educação, saúde, daqui 5, 10 anos, por exemplo? Olha, você colocou duas questões importantes. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um grande marco das finanças públicas, inspirada em experiências internacionais exitosas, como a da Noruega, e agora essa questão do teto de gastos. A verdade é que o Brasil já tem muitas regras, mas o espírito da responsabilidade fiscal ainda não está plenamente compartilhado entre a sociedade e as nossas lideranças políticas. O espírito da responsabilidade fiscal pode ser resumido numa frase: nós não podemos gastar mais do que aquilo que temos capacidade de arrecadar. Se a gente quer gastar mais, é preciso mostrar qual a fonte de financiamento. Quem vai pagar essa conta? Qual o resultado esperado desse gasto que se pretende fazer? Fazer avaliação para valer de política pública, né? O dinheiro público, ele é muito caro, ele vem do suor do povo brasileiro, do empresário, do cidadão comum, do trabalhador. Uma garrafa de água que o Abílio Diniz compra, ou que o faxineiro que limpou aqui esse auditório onde nós estamos compra, tem o mesmo imposto. Quer dizer, todo mundo paga para que o Estado arrecade e forneça suas políticas públicas. Então, esse espírito da responsabilidade fiscal é que precisa voltar a ser alimentado. O teto de gastos ajuda nessa direção, porque é como a gente diz, o governo pôs a bola no chão, quer dizer, deu um tapa na mesa e mostrou, olha, precisamos colocar ordem nisso. Claro que há discordâncias aqui e ali quanto à formulação dessa regra, se ela vai ou não ser sustentável, mas a verdade é que o teto apontou um norte, que é o norte correto, da responsabilidade fiscal. Olha, nós precisamos ajustar as contas. Nos próximos anos, o teto, de fato, ele vai implicar a necessidade de reformas estruturantes. O que isso significa? No Brasil, para dar um número, 91% da despesa envolve algum tipo de vinculação, obrigação ou carimbo na própria Constituição ou em leis ordinárias que dificultam muito a gestão dos gastos. Quer dizer, você tem uma margem de manobra só de 9% e 91% está bastante engessado. Não significa que não dá para mudar, você pode ir mudando ao longo do tempo, mas é difícil mudar da noite para o dia. Isso gera uma aparente contradição com o teto de gastos que vai exigir mudanças nos gastos obrigatórios. Quando a gente fala gastos obrigatórios, o que eu estou querendo me referir é o gasto com a folha salarial dos funcionários públicos, no qual eu me incluo, atualmente servindo ao Senado Federal na condição de diretor da Instituição Fiscal Independente, a Previdência, que é um gasto obrigatório, tanto o INSS quanto a Previdência dos servidores públicos, e todos os outros gastos obrigatórios, transferências, que precisam ser rediscutidos. Nós precisamos ter uma discussão maior do orçamento. O orçamento público, na verdade, deveria ser o ápice da democracia, porque é ali que nós estamos discutindo a fatia do bolo. Hoje não, o processo orçamentário é algo meramente formal, em que você já tem tudo pré-definido, receitas projetadas com base em premissas irrealistas muitas vezes, e aí nosso papel também vai ser importante como instituição fiscal independente ao ajudar a projetar receitas e comparar com os números oficiais. Nós fizemos isso, por exemplo, no início de 2017, quando o governo ainda não havia anunciado qual seria o corte das despesas para esse ano, e simulamos que, dada a nossa projeção de PIB, que tem muito a ver com a projeção de receita, seria necessário fazer um corte de algo como 40 bilhões, que acabou se concretizando. Depois houve mudanças nas metas fiscais e tudo mais, mas só para dar um exemplo de como esse papel da IFE, da Instituição Fiscal Independente, pode ser importante. No teto de gastos, da mesma forma, o que nós estamos fazendo é acompanhar. Os 4 objetivos da IFE são projetar e calcular estimativas para o PIB, para a inflação, para a taxa de juros, aquilo que a gente chama de parâmetros orçamentários. Calcular a partir dessas primeiras projeções a dívida pública,
a sua trajetória para os próximos anos, o que precisa fazer para ela ser sustentável e as outras variáveis fiscais, como o chamado resultado primário, o resultado nominal, que são aquelas contas que a gente faz para ver quanto que mês a mês o governo está tendo de receita, despesa e despesa com juros. E o terceiro objetivo é observar o impacto de medidas dos três poderes, judiciário, executivo e legislativo, que venham a ter impactos relevantes. Por exemplo, a reforma da Previdência tem um impacto positivo muito relevante para o futuro. Quão relevante agora essa reforma da Previdência? Que parece que o que está sendo discutido é um pouco mais aguado que a proposta passada. Qual seria o impacto fiscal que está na mesa hoje de discussão? Pois é, dentro desse nosso terceiro objetivo, que é avaliar o impacto desses eventos que têm um efeito fiscal relevante, como é a PEC da Previdência, nós temos feito contas, né, para ver como que isso ajuda a reequilibrar o orçamento. Se nada for feito nos próximos anos, nós vamos ter dinheiro apenas para pagar salários e previdência, ou então só para pagar previdência quanto mais o tempo passa. Por uma razão simples, porque no início dos anos 2000, nós tínhamos 8 idosos para cada 100 trabalhadores da ativa. 8 para cada 100. Em 2030, nós vamos ter 45, em vez de 8, para cada 100 trabalhadores da ativa. Então, se a gente acredita nessa projeção, que é dos demógrafos do IBGE, que são muito competentes, a realidade é uma realidade que vai exigir do Estado fontes de financiamento para lidar com esses pagamentos que vão crescer, os pagamentos previdenciários. E mais do que isso, criar regras que sejam sustentáveis ao mesmo tempo e justas socialmente. Isso é muito importante, né? Por isso o debate da Previdência precisa ser amplo e bastante disseminado nos vários setores sociais, e não só no setor político. No nosso último objetivo, né, que é o quarto objetivo, o que a gente faz é acompanhar também o cumprimento das metas fiscais. Esses assuntos estão todos correlacionados, porque a Previdência, sem mudanças na Previdência, no gasto com o pessoal, enfim, nas despesas obrigatórias do Estado, vai ser muito difícil reequilibrar as contas públicas. É verdade que na política é sempre o caminho do meio. Então nós vamos precisar de medidas também do lado da receita. Questões tributárias vão precisar ser discutidas. O sistema tributário brasileiro é de fato muito regressivo. Quer dizer, os ricos talvez paguem menos impostos proporcionalmente ao que os pobres pagam, mesmo quando se desconta as transferências que o Estado faz para tentar dirimir essas discrepâncias. Além disso, o sistema tributário é muito complexo. Quer dizer, há custos muito elevados para se produzir no Brasil, porque os impostos exigem do empresariado um número de horas só para pagar o imposto que leva o Brasil a ser campeão mundial nessa matéria. O Doing Business, que é um relatório do Banco Mundial, disponível para quem quiser acessar, mostra que nós estamos aí entre os países que mais exigem horas de profissionais, contadores, pessoas aí contratadas pelas empresas para poder fazer o pagamento dos impostos. Basta ver o ICMS, que é o Imposto sobre Valor Agregado que o Brasil adotou, que tem 27 legislações diferentes, 27 regramentos diferentes, os estados definem, cada um define como quer essas regras para tributação, no caso do ICMS, e não há nenhum tipo de coordenação, alguma inteligência, alguma racionalidade nisso que ajude a evitar o que nós temos hoje, que é uma grave crise fiscal federativa, inclusive. Né? Esse é mais um ponto que fica para o próximo presidente, para os próximos gestores que virão por aí e que vão precisar enfrentar esse tema. Você acha que é possível, e você está no Senado Federal, você acha que tem algum momento em que vai ser possível um capital político para aprovar uma reforma ampla como a reforma tributária, que os estados vão ter que abrir mão de certa forma, pelo menos negociar a questão do ICMS? Qual que é a sua avaliação sobre a viabilidade política também de uma reforma dessa que mexe com muitos interesses? Acho que todas as mudanças envolvem essa questão, né? O que a economia, os economistas precisam entender é que a política é que define os rumos das coisas. O que nós precisamos ter são os diagnósticos corretos, dar os instrumentos, os números, as informações adequadas para quem tem o poder, para aqueles que têm o poder decisório,
possam levar o país na direção correta. A reforma tributária é um tema muito complexo, como você colocou, e ela vai exigir sim uma reflexão grande, não só por parte dos especialistas. É preciso ouvir os diversos setores, os trabalhadores, os empresários, né? E isso é um desafio grande. Eu acho que nós estamos preparados para isso, já conseguimos superar coisas piores no passado. O problema é que agora nós juntamos duas grandes crises. A crise de financiamento do Estado, que nós falávamos há pouco, com a crise de representatividade. Então, é preciso resgatar essa legitimidade da política, porque não há salvação fora dela. Nós precisamos entender que a democracia, assim como aquela questão da inflação que eu comentava, que a sociedade não quer mais retroceder, a democracia é a segunda coisa com a qual a sociedade também não quer mais negociar. Voltar atrás em relação a isso seria muito negativo. A política nos trouxe até aqui e a política é que vai, e é através dela que nós vamos conseguir sair dessa encalacrada, desse imbróglio, dessa situação difícil em que nós nos metemos. Assim eu espero, viu, Felipe? Eu quero fazer uma pergunta. O governo, por exemplo, defende uma agenda de reformista, uma agenda de reforma, de ajuste fiscal. Mas quando a gente vê, por exemplo, refis, que são refinanciamentos de dívidas para estados e municípios, o Fundo Rural, Simples, elevação de alíquotas do Fundo de Participação dos Municípios, bônus perpétuo do FGTS, a gente vê também um espaço fiscal ainda esse ano que é possível gastar em outras coisas, por exemplo, emendas parlamentares complementares. A gente vê uma medida provisória aprovada recentemente que perdoa quase 1 bilhão de gastos, na verdade, de dívidas para petroleiras em 25 anos e houve aumentos bastante significativos do funcionalismo um pouco no começo do governo Temer. Não tem uma coisa estranha entre o discurso e medidas nesse sentido? Há uma inconsistência? Qual que é a sua avaliação sobre isso e sobre o impacto fiscal desses benefícios fiscais que o próprio governo dá para setores da economia? Eu acho que política é a arte do possível. Então, o que houve no último ano foi uma tentativa de estancar a sangria. Era uma sangria desatada, o lado fiscal da economia vinha numa toada em que, se nós continuássemos naquela direção, provavelmente nós estaríamos hoje com uma taxa de câmbio descontrolada, uma taxa de juros mais alta do que essa e a inflação igualmente num patamar bem pior do que o atual. Então, o que foi feito, ao meu ver, foi o que era possível fazer. Avançou-se nessa direção com o teto de gastos, que nós já comentamos. A meta fiscal de resultado primário voltou a ter uma validade maior, porque antes descontavam-se determinadas despesas dessa meta fiscal, criou-se um certo arcabouço paralelo, ou usando as brechas da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que oficialmente se cumprissem os compromissos previstos na lei, mas na prática o que estava ocorrendo era uma baita expansão fiscal. Como eu disse, nós não vamos mudar da noite para o dia, num piscar de olhos, esse problema. É um problema estrutural. De outro lado, há pressões que são legítimas, né, dos grupos de interesse, da sociedade, dos vários setores, e elas se refletem no Congresso Nacional. Quer dizer, o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, assim como as assembleias, as câmaras de vereadores, elas refletem a sociedade. E nós temos que aprender a lidar com isso. Quer dizer, o papel da liderança política, nesse caso, é muito grande. Diante de todas essas demandas, desse jogo, que sempre foi assim e sempre vai ser, é o líder político ou as lideranças políticas que terão o papel de conduzir, de evitar que o país ceda demais para um lado ou para outro, como nos exemplos que você citou, dessas benesses, desses subsídios, dessas desonerações e isenções, que muitas vezes são de fato exageradas. Para dar um número, anualmente o Brasil está gastando 285 bilhões em desonerações, regimes especiais de tributação e incentivos, isenções tributárias. Isso significa 10 vezes o orçamento anual do programa Bolsa Família. Felipe, para finalizar, 2018, quais são as perspectivas?
Olha, nas projeções da IFE, Instituição Fiscal Independente, o crescimento deverá ser maior no ano que vem. Nós projetamos algo como 2,3% para a variação do PIB, o que já é um certo alento, já dá um certo conforto, porque nós estamos vindo de uma recessão, de uma depressão que acumulou queda, um tombo no PIB de 7,5% entre 2015 e 2016. Não é a salvação da lavoura, mas já há sinais hoje de que nós estamos indo na direção da recuperação da atividade. Agora, o que falta ao Brasil é uma estratégia de crescimento econômico. Nós precisamos recolocar o crescimento econômico como o centro da agenda nacional. Isso envolve fazer o ajuste fiscal, mas envolve muito mais. É preciso que o Brasil volte a ter nesse objetivo o centro, né, da sua ação, da ação dos políticos, da ação do Estado. Para que se tenha ideia, o Brasil hoje representa 1/4, em termos de renda per capita, da renda dos países desenvolvidos. A Coreia do Sul tem uma renda per capita de 2,5 vezes a renda per capita do Brasil, já fazendo os ajustes aí para comparação. Na década de 80, o Brasil é que era 2,5 vezes a Coreia do Sul. Então nós estamos parados relativamente ao resto do mundo. Isso precisa mudar. Sem voltar a ter crescimento econômico, nós não vamos voltar a gerar renda, riqueza e bem-estar social, que é aquilo que no fundo as pessoas esperam do Estado. Felipe, muito obrigado. Muito obrigado, vamos em frente.